Boa noite. É muito bom estar aqui. Agradeço o convite e é sempre bom voltar, né? Estamos aqui juntos para estudar um pouco do Espiritismo e hoje nós vamos falar sobre um pensamento, mais precisamente, responsabilidade mental. O que é isso, né? O que será isso? A tão conhecida pergunta 115 do Livro dos Espíritos sempre nos traz que nós fomos criados todos simples e ignorantes. E aqui encarnamos para desenvolver, através das experiências, a inteligência do espírito que vai crescendo, crescendo, até chegar à perfeição e se aproximar de Deus. Essa pergunta 115, ela é muito repetida em todas as palestras, em todas as casas espíritas, exatamente porque ela explica o começo do espírito. Como é que esse espírito surgiu? Simples e ignorante. Toda vez que vamos analisar essa trajetória evolutiva, não dá para tirar desse contexto esse início desse espírito que começa vazio, que começa ali vazio com todos iguais. Já uma prova da justiça divina, que nos faz todos iguais, com as mesmas capacidades para aprender. Mas essa pergunta 115 também, ela sempre me motiva muito. Quando eu acho que eu não vou dar conta de aprender alguma coisa, então eu quero às vezes aprender violão, eu falo, nossa, mas é tão difícil. Ou quero aprender crochê, que para mim é uma coisa muito difícil. Já tentei, não foi bom. Toda vez que eu tento aprender alguma coisa, seja o que for, que eu imagino, em biologia, às vezes eu quero aprender um pouco para tentar entender alguns livros do André Luiz, e mais a fundo. E aí, às vezes, eu falo, não dou conta, eu acho que eu não sou boa nisso, não é muito a minha área. E aí eu lembro da pergunta 115, que ela me motiva. Se todos fomos construídos, fomos gerados simples e ignorantes, todos nós temos capacidade para aprender. Se um Deus perfeito nos faz simples, ignorantes, para que através das escolhas e das necessidades a gente possa desenvolver a nossa inteligência, ele colocou ali a capacidade do aprendizado. Senão não seria um Deus perfeito. Como é que ele quer que eu chegue à perfeição se eu não trago em mim a capacidade de aprendizado? E aí eu lembro, então, peraí, por que é que eu estou tendo dificuldade com o violão? Qual a diferença entre eu e o matemático, entre eu e um marceneiro, entre eu e um cientista, entre eu e um anjo, um sábio, um espírito iluminado? Ele já passou por lições que eu não passei. Escolhas. O meu vizinho, que é matemático, escolheu fazer matemática. Eu não escolhi matemática. Então, eu parei na lição de matemática lá atrás, e ele continuou até o mestrado, doutorado, e foi desenvolvendo aquilo, as lições. Então, qual a diferença entre nós? Entre eu e o marceneiro é que eu não aprendi marcenaria. Posso aprender? Posso. Posso aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo pode ser aprendido. Não há privilégio na natureza. Se nós podemos adquirir e melhorar o nosso intelecto, será que a gente pode também melhorar o nosso lado emocional, o nosso lado espiritual? Dá para aprender sentimentos? Dá para aprender perdoar, amar? Dá para aprender virtudes? Dá. Se eu fui criado vazio, e se para chegar à perfeição eu preciso desenvolver em mim essas virtudes espirituais, é sinal de que eu tenho a possibilidade de aprendê-las, já que eu não sei nesse estágio que estou. Eu ainda sou egoísta, não sei amar direito. Eu não consigo perdoar indefinidamente, 70 vezes 7. Então eu preciso aprender. Posso? Posso. Tudo posso aprender. É só lembrar da pergunta 115, quando alguém tiver alguma dificuldade. A gente consegue. Claro que uns têm mais dificuldades, outros têm mais facilidades em algumas ciências, porque nunca, né? Nunca vou saber fazer isso. Não. Se você passar por todas as etapas que aquele gênio passou, você tem a capacidade do gênio. Mas desenhar eu não sei, eu não tenho dom
Ah, Deus não me deu esse dom. Mas Deus dá dom? Ele está privilegiando uns e outros? Ah, tá. Então, na minha família, ele deu o dom de desenhista, de músico para uns e para mim não deu, não. Mas que Deus é esse? Claro que não. Não existe dons, talentos ganhos. Os talentos são desenvolvidos através do aprendizado. Provavelmente aquela pessoa que desenha muito bem começou a treinar desenho porque ela acreditou que ela era capaz. A gente não está acreditando, mas começa a treinar. Talvez eu precise levar umas 5 vidas para chegar, né? No Leonardo da Vinci, num artista, mais, né? Umas 5, 6 aí ou mais vidas para aprender. Mas eu posso sim chegar lá. E qualquer um pode. Então, para desenvolver as virtudes, eu também consigo. E como é que eu faço, então, para desenvolver as virtudes em mim? Tudo que a gente aprende tem um método. Se eu começo a aprender a matemática, se eu quero aprender, desenvolver o intelecto, eu entro na escola. Se eu quero desenvolver músculo, eu vou para a academia. E lá na academia tem um método, e lá na escola também tem método. Todo lugar tem método. Então, na escola, na matemática, eu começo somando 1 mais 1, depois eu vou para a subtração, eu vou para a multiplicação, vou lá na tabuada, depois eu vou para divisão, e daqui a pouco eu vou naquelas fórmulas mais complicadas. E, de repente, eu estou lá na frente, desenvolvendo coisas que eu nem imaginei que eu poderia desenvolver. Métodos e começo. Todo método tem um começo. Então, vamos lá. Vamos buscar um método, tentar entender esse método junto e começar. O que eu preciso fazer para desenvolver as virtudes? Eu preciso começar. E aonde é o começo? Aonde é? Eu começo pelo começo. Parece meio óbvio, né? Mas a gente não sabe aonde é que começa, aonde que se inicia aquilo tudo. Onde começa a pessoa boa ou a pessoa má que mora, que sou eu. Aonde começa essa pessoa? Ela começa no meu pensamento. É lá no meu pensamento que eu começo a definir, a olhar, a fazer juízo de valores, analisar, e aí eu vou analisando, fazendo escolhas e desenhando a personalidade que eu escolho ser. Então, o meu cabelo, a minha roupa, o meu jeito de falar, o meu óculos, o modelo do meu óculos, o modelo do meu carro, a casa, a bicicleta, seja o que for que eu estou adquirindo, e a minha postura física, se eu sou uma pessoa, se eu falo mais rápido, se eu falo mais devagar, se eu sou extrovertido, introvertido, são tudo escolhas que começaram no meu pensamento. Tudo começa no meu pensamento. Quando eu acordo, eu vou pôr tal roupa, eu vou escolher tal sapato, aquele sapato que eu comprei, aquela cor que eu escolhi. Porque eu olho para o céu, a pessoa fala, olha que lindo esse azul, e ela gosta do azul. E eu escolho o amarelo, porque eu gosto do amarelo. Escolhas que começam aqui. O pensamento olha, analisa, observa tudo, compara, faz um juízo de valor, escolhe, assimila e vai construindo a personalidade que somos. E aí nós vamos desenvolvendo essas virtudes dessa maneira também. Tudo começa no nosso pensamento. Todas as construções humanas também começam no pensamento. O mundo físico começou no pensamento humano, ele começa no pensamento. O pensamento humano é que cria todo mundo à nossa volta. Ah, sim, a nossa, né? Então, assim, aquela emissão mental, a gente, né, como a gente viu as ondas, nós vamos jogando as ondas e construindo o nosso pensamento, as ondas vai construindo a nossa volta. Não, eu não estou falando de coisas abstratas, eu estou falando de coisas concretas. Esse teto, essa luz, o microfone, o computador, essa cadeira, ela começou num pensamento. Ela foi criada por um pensamento inicial. Então, alguém estava lá na caverna, vamos imaginar a caverna, lá atrás, na pré-história, e sentou na pedra, e percebeu que sentar na pedra é melhor do que sentar no chão, porque no chão doía a perna. Olha, vamos tentar, né? Pedra é boa, né?
Ah, acho que eu vou levar lá para dentro, né? Para dentro da caverna. A gente podia, né, colocar umas pedras lá para sentar. Mas é pesada essa pedra, não vai dar, não. Ah, então a gente podia colocar, ver o que, que a gente pode substituir por essa pedra. Olha o pensamento, o que, que eu posso substituir com a pedra? E aí, se eu juntar uns galhos e formar assim alguma coisa parecida e cruzar, né? Dá. E aí, nossa, olha que legal, deu para sentar. Eu acabei de descobrir alguma coisa que me permite sentar. E aí eu fico imaginando que nome que eu vou dar para isso. Eu fico imaginando. Mais uma vez o pensamento cria e cria o nome. Isso vai se chamar banco. Olha, inventei um banco que estava aqui na minha cabeça, só agora ele está aqui. Todo mundo pode sentar. Aí chega alguém e fala assim: nossa, mas esse banco é bom. É bom, melhor do que sentar no chão. Ah, mas se tivesse um encosto, hein? Porque dói as costas ficar aqui muito tempo. Então, se tiver um encosto, vai melhorar. Aí eu começo a imaginar um encosto para o banco, e aí eu invento esse encosto. Falo, como é que vai chamar isso, gente? Vamos dar um nome para diferenciar do banco. Ah, vai se chamar cadeira. E aí a mulherada fala, não, mas precisa de uma coisa mais macia, né? Vamos colocar umas folhas aí, uma lãzinha do carneiro, uma pele de animal aí, né? Um pelo. Então vamos. E aí eu penso, olha, vamos chamar isso aqui de poltrona. E assim vai. O ser humano, ele vai pensando, e aquele pensamento, através da vontade dele, ele teve vontade de sentar melhor, ele teve vontade de inventar algo que lhe desse mais conforto, que ele tinha necessidade daquilo. Então, a vontade, o que é a vontade? A vontade imprime a potência e a direção ao pensamento. Então, eu tenho um pensamento, eu posso ter um pensamento e pensar na cadeira e estar lá até hoje pensando numa cadeira e não sair daquilo. Eu fico lá no meu sofá e falo assim, mal, eu queria construir uma casa. Ai, quero tanto uma casa de 3 quartos, assim, branca. Eu adoro branco, uma casa branca. Fiquei imaginando lá. Faz 8 anos que eu estou imaginando essa casa e eu não levantei do sofá. Falta o quê? Falta vontade. O que nós chamamos de força de vontade. Aquela vontade que vai me dar potência e que vai me empurrar a direção também para aquilo que eu quero construir. Então, eu tenho dinheiro? Não tenho, então eu tenho que ganhar dinheiro antes. Aí depois eu tenho material de construção? Tenho que comprar material de construção. E eu começo a construir aquele pensamento que estava ali. Então, o pensamento pode ser construído, o pensamento pode ser, né, morrer no quieto. Aquela pessoa que estava sentada no sofá e pensa e não constrói a casa, ela fala, olha, amanhã eu vou, já não estou muito assim disposto. Ela está com uma preguiça, hoje eu estou com uma preguiça, e amanhã eu estou com preguiça, e depois de amanhã eu estou com preguiça, e essa preguiça está no meu pensamento. O que está sendo mais forte? A vontade de construir a casa ou a preguiça? A preguiça. E o que eu estou emitindo? Eu estou emitindo preguiça. O que eu estou construindo à minha volta? Preguiça. Aí entra aquela questão das ondas mentais também. Aí é a abstração. Então, nós construímos com os nossos pensamentos o mundo físico que nos rodeia. Tudo que é palpável é construído pelo pensamento, sim. Primeiro aconteceu aqui. E nós também construímos o mundo à nossa volta através do abstrato, dos sentimentos, né, das emoções que nós vamos jogando o tempo todo ao nosso redor. E que são ondas que se cruzam, se penetram, se somam, se repelem, e uma ajuda, vai engrossando a outra. Allan Kardec, no livro A Gênese, fala da fotografia do pensamento. Ele diz que nós emitimos matéria mental ao nosso redor com tudo aquilo que nós pensamos, que vai formando as formas pensamentos. Ele fala de fotografia do pensamento porque para o vidente, para o espírito, né, que consegue, o desencarnado que tem capacidade para ver, ele vai olhar e vai saber o que você está emitindo habitualmente. Porque essa fotografia... É claro que os pensamentos fugidios, como eu já falei aqui, eu vou numa livraria, vou no mercado, eu vou ali beber água e já, alguns segundos ele desaparece, ele não é alimentado, essa forma desvanece na minha frente. Mas se essa forma é alimentada num pensamento recorrente, habitual, então eu fico indignada. Eu fico indignada porque ele me irritou e eu fico pensando nisso. Mas quem foi ele para me irritar? Mas o que ele fez isso?
Quem que ele pensa que é? E daí eu vou lá, vou cozinhar, penso lá no arroz, daí eu volto, mas olha aqui, estou indignada, onde já se viu? Pensando bem, ele me humilhou. E eu fico ali pensando, aí eu preciso fazer alguma coisa, ele precisa pagar por isso, ele precisa pagar por aquilo, eu preciso me vingar. Esse pensamento recorrente, ele está desenhando um estado de revolta, de vingança, de ira ao meu redor. Então, se eu penso em inventar um mecanismo que vai ajudar a salvar vidas, né? Nós estávamos discutindo Galileu Galilei, Newton, né? Ele ficou a vida inteira pensando naquilo, né? A lei da gravidade, a lei da inércia, a lei de tudo. Ele fica ali, a hora que descobriu uma coisa ia para outra e ficava encucado, né? A gente fala encucado naquele pensamento que ficou ali. Quem olhasse para ele falava, esse cara é um cientista. Quem lá do outro lado olhasse a aura dele ia falar, bom, esse é um cientista. Só via fórmulas, né, na cabeça dele. Então, essa fotografia do pensamento, ela vai desenhando em nós, né, e mostrando que o abstrato, ele também constrói. Então, o mundo começa na nossa mente e as virtudes também. Para desenvolver essas virtudes, eu preciso primeiro tomar consciência da pessoa que sou. Então, como Kardec diz, o autoconhecimento é aquele mergulho lá no meu pensamento para descobrir o que eu estou soltando, o que eu estou pensando. Porque a gente não percebe. Às vezes a gente vai engolindo pensamentos, assimilando coisas sem perceber. E esquece que somos seres racionais. E a gente vai vivendo uma vida inteira sem questionar muito, sem pensar, olha, não me envolvo, não. Religião, não gosto muito de futebol também, não. Política, não me envolvo. E o mundo está acontecendo à nossa volta, o mundo o tempo todo acontecendo, e a gente não está se envolvendo porque a gente não quer pensar. A gente não quer pensar. Eu vou ficar aqui, eu vou cozinhar, eu vou comer, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou me divertir, vou ficar vendo TV, eu vou viajar e pronto. Eu não questiono muito, eu não gosto de filosofia, ficar pensando na vida, não dá. Mas aí a gente vai passando pelos caminhos e percebendo que a gente vai assimilando essas coisas o tempo todo. Quando Kardec fala que nós estamos emitindo ondas mentais que se desenham e que se identificam com outras, nós estamos fazendo trocas mentais. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, eles perguntam: os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos? Os espíritos que estão falando desencarnados. Ele fala, sim, muito mais do que vocês imaginam, a ponto de que eles muitas vezes vos dirigem. Porque às vezes a gente está deixando. Então o obsessor chega e fala, nossa, eu não consigo, o obsessor toma conta de mim, mas como assim? Nós estamos permitindo esse assédio, permitindo uma influência. E aí a gente pensa, será que é só os encarnados que nos influenciam? Os desencarnados? Porque eu também influencio. A gente percebe quando a gente perde um ente querido, às vezes a pessoa sofre muito, e ela é orientada, olha, a pessoa às vezes ela precisa de um poder, um estado mental, uma oração, para que, né, o teu estado de sofrimento está interferindo no bem-estar dessa pessoa que está do lado de lá tentando entender o que aconteceu. E às vezes pede-se oração, pede para a pessoa acalmar do lado de cá. Bom, então isso quer dizer que eu estou influenciando um desencarnado com o meu pensamento? Sim, e ele também me influencia. Então, qual a diferença? Qual o problema? Eu influencio também os encarnados. A gente se influencia o tempo todo. O tempo todo. E a gente vai assimilando coisas, né, sem perceber. E aí chega um belo dia, a gente percebe que nós estamos com inveja, com ciúme, com um pouquinho de maledicência. A gente, cada gotinha que a gente foi colocando lá nos nossos pensamentos, ou a gente alienadamente deixou lá quieto, ou a gente alimentou, e a gente acorda percebendo que nossa, quem é essa pessoa? Né? Um dia eu acordo percebendo que eu estou lidando com uma pessoa, que sou eu, que não era bem aquela pessoa que eu queria ser. Eu não queria ser tão ciumenta. Não, eu não queria ser, sabe? Eu não queria pensar em vingança, inveja. Mas olha aí eu vou dormir e repito aquilo de novo. Aí eu falo, eu sou assim, né? Eu não consigo mudar.
Ah, eu sou irritada mesmo. Nossa, tenho estupim curto. Nossa, sempre fui. Como assim? Olha a pergunta 115. Todos foram feitos vazios, simples, ignorantes. Então, se você está irritado, é porque você se fez irritado, você compôs aí, né, um conteúdo irritante. Então, está na hora de tirar esse conteúdo e colocar outra coisa aí. Você está preenchendo esse vazio com irritação, maledicência, com ciúme, e aí você percebe que, essa pessoa não sou eu? É assim. Então, a responsabilidade mental, ela começa aí. Ela começa nós acordando e tendo consciência do que nós estamos fazendo com nós mesmos, do que nós estamos introjetando em nós estamos engolindo sem perceber, assim, sabe? Por preguiça de analisar, de pensar, de coar, né? A gente liga a TV e deixa torar, né? Sei lá, não, mas tá entrando. Faz anos que está entrando lá. Então, quando eu não raciocínio, alguém começa a fazer esse raciocínio por mim. Seja através de uma influência só de passagem, ou seja uma influência aí de espíritos trevosos, de espíritos, né, que gostam de poder, que querem dominar pelo poder. Olha, eles adoram. Quando pega um grupo que não pensa, fica mais fácil. Fica mais fácil, nós pagamos as coisas e não sabemos nem por que estão pagando, né? Emmanuel diz o seguinte: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio que se localiza. Se você não comanda a sua mente, alguém vai estar comandando. O meio vai estar comandando. Consciente ou inconsciente. Por algum espertalhão ou pelas circunstâncias do caminho mesmo. Nós trazemos potencialidades incríveis dentro de nós. Mas nós desconhecemos, às vezes, o que passa pela nossa cabeça e por que passa. Nós temos ideias arraigadas, preconceitos, racismo, que nós não percebemos. Que vem aí, de geração a geração, nós estamos assimilando ideias sem analisar. Então, tenho amigos que falam assim, eu não gosto de gatos. Gato é um bicho muito interesseiro, eu gosto de cachorro. Mas você já teve gato? Não, nunca tive. Mas você conhece o gato? Não, nunca tive. Então, por que você acha que o gato é assim? Eu tenho gato e não é assim. Ou então, não, esse negócio eu não gosto, mas você já comeu? Não, é sério que é meio, não é bom, não. Experimenta, a vida está correndo, vamos aí. O meu avô, né, achava que, né, ele era italiano, tinha o vizinho que era espanhol, vamos dizer assim, né? O espanhol, eles brigavam, ele falava, espanhol é teimoso, gente. E aí pegou. Um passa para o outro que espanhol é teimoso. Aí você vai de costume, vai aquele preconceito, né? Não, olha, japonês. Aí eu fui conversar com o japonês, ele nem respondeu. Não, o japonês é muito fechado. Olha, ele só conversa em família. Aí fica passando ideias de costumes, de diferenças de raças, né? Tem costumes diferentes, tem jeito, um mais introvertido, outro mais extrovertido, mas às vezes são coisas pessoais. Então, às vezes, ele teve uma briga no bar com um negro e ele passou a não gostar de negro, então a família inteira não gosta do negro. O que é isso? Então, a gente começa a perceber que racismo, preconceitos, ideias que estão aí preconcebidas, bloqueando, às vezes, o convívio nosso, né? Trazendo intolerância, estão aí porque a gente não parou para pensar. Nós crescemos no meio e fomos assim. Falta o quê? Raciocínio.
Falta raciocínio. O Papa Gregório XIX, na Idade Média, determinou o extermínio dos gatos. Eu falei de gato, eu adoro gato também, é por isso, não é porque eu achei interessante essa história. Ele determina, na Idade Média, que sejam exterminados os gatos. Por quê? Estava rolando a Inquisição, né? Aquela coisa horrorosa, aquela perseguição. Ah, ela é bruxa, a benzedeira é bruxa, todo mundo era bruxo, e o demônio estava solto, e a gente precisa pegar essas bruxas, e ia na casa da bruxa, lá tinha um gato. Ah, se tinha um gato na casa da bruxa, pronto. Gato, bruxa gosta de gato. Ela faz o mal, ela usa o gato é do capeta também. Então tem que matar tudo. Vamos matar os gatos. E foram mortos, foram exterminados. Exterminando os gatos, eu aumentei a população de ratos, porque não tinha gato. E a Idade Média me parece que não era muito cheirosa, né? A higiene ali, as condições sanitárias eram muito complicadas. Imagina você aumentando a população de rato num centro urbano. Peste negra. A peste negra começa a aparecer vindo dos roedores e dizimou muitas pessoas na Europa. Então parece uma coisa tola. Por quê? Porque mandou, o Papa mandou. Eu estou dizendo, o Papa mas podia ser qualquer outra pessoa. Nós estamos cheios de políticos, de religiosos, de pastores, de dirigentes, de pessoas que estão colocando a sua posição e nós estamos respondendo, né, afirmativamente, respondendo docilmente, sem analisar. Não vou matar gato. Por que eu vou matar o gato? Então, é muito complexo isso. É preciso que a gente questione os nossos motivos. Nós estamos gritando os gritos dos outros. A amiga minha foi traída pelo marido. Mas o marido é meu amigo. Ela também é minha amiga. E ela foi traída e ela não se conforma. E ela está muito enraivecida. Ela está muito magoada com o marido. E ela quer que eu odeie o marido como ela odeia. Mas ele é um bom amigo. Como amigo ele é bom, como marido ele é ruim. E aí? Eu preciso odiar o moço porque ela odeia? Não. Talvez eu até, como amiga, possa ajudá-lo a entender que ele foi um mau marido, pedir perdão, melhorar a relação, né? Então, o ódio, a mágoa, a intolerância, os preconceitos, os ressentimentos nunca devem ser repartidos, não devem ser compartilhados. Isso são histórias pessoais. Se você tem motivo, e aí cada um tem o seu motivo e precisa trabalhar, até de coisas abomináveis. Se você tem motivos para ser ser um racista, trabalhe isso dentro de você. Entenda isso, se for preciso de uma ajuda técnica para tirar isso dentro de você. Mas você não precisa repartir isso com uma pessoa que não passou pelos traumas que você passou. Às vezes você passou por um trauma que gerou aquilo, eu não sei. Pode ser? Pode. Outras vidas, né? Não sei. Mas ali você tem um motivo. E você precisa descobrir os motivos e trabalhando isso, limpando isso, e não distribuindo e ampliando, né? Com pessoas desavisadas que vão comprar essa ideia sem questionar. O nosso mundo está muito complexo, né? Está havendo uma guerra de ideias, forte manipulações de ideias por todos os lados. E como eu disse, nós aceitamos sem pensar coisas assim que nos entram através da internet, através da televisão, e que a gente não para pensar. A gente diz assim, nossa, mas a música piorou tanto, né? Antes era tão boa. Ah, os entretenimentos de antes eram muito melhores. Tinha qualidade, a arte tinha qualidade. Mas por que está sendo produzido tanta porcaria? Porque se eles começam a produzir uma arte de má qualidade, música ruim, e ninguém ouve, eles param, porque eles vivem disso. Então, por que continua a haver uma indústria enorme, né? Uma produção enorme de coisas ruins? Porque tem quem está comprando. Alguém está comprando, e é uma massa grande. Aí falar, tem pessoas que gostam daquele, né? Do funk, do rap. Não estou dizendo que é um ritmo ruim, mas às vezes algumas letras que eu não gosto, tem gente que gosta, tá? Mas será que a maioria é tanto assim para produzir, então, larga escala? Não.
A maioria, muitos de nós, eu não vou dizer a maioria, mas muitos de nós ingere aquilo sem perceber. Então a gente reclama da música ruim, a gente vai no supermercado, vai fazer compra, e tem uma música tão ruim tocando, e alta, irritante, e a gente não é capaz de lá falar assim, moço, baixa essa música, muda a música, mas a maioria fica quieta. Aí a gente vai no Natal fazer uma compra e aquele som está tão alto que a gente não consegue ouvir o preço da coisa. Mas a gente entra, compra, vai embora e não pede para baixar. Eu tive no consultório e a televisão está ligada num programa de péssima qualidade e a gente também não pede para mudar. Então a gente está pagando tudo isso. A gente está ingerindo esse produto de má qualidade, né? Nós estamos fazendo a manutenção desse produto, sim. Com a nossa alienação, com a nossa postura de não se determinar enquanto a isso, né? Nós temos a preguiça de pensar. Nós temos preguiça mesmo. Eu estou me colocando, porque a tendência a ficar na inércia é grande. Como eu disse do Newton, um corpo em inércia tende a ficar na inércia, um corpo em movimento tende a se movimentar. Quando a gente senta e para, é difícil levantar, seguir. Eu falo assim, gente, eu tenho que fazer tudo de uma vez, porque se eu sentar aqui para ver alguma coisa, dar uma descansada, eu não volto no dia. Porque é gostoso, aquilo vai envolvendo. Então, a preguiça, ela é normal. Ela vem e a gente compra, né, de boa, porque ela é muito gostosa. Então, eu não quero pensar, eu quero uma religião mastigada. Ah, tem uns dogmas, né? Algumas religiões têm dogmas que são verdades incontestáveis. Tem uma lista de dogma da religião, ninguém contesta isso. Se você quiser fazer parte da religião, vai ter que aceitar esse dogma. Ah, tudo bem. Né? Então, eu compro aqueles dogmas, o que eu tenho que fazer? Uma vez por semana, pago um dízimo, pago alguma coisa, e você me arruma um lugar no céu. E aí, né? Jesus vem à Terra para nos salvar, para redimir os nossos pecados. Peraí, não é bem assim. Como assim? Jesus veio e pagou o pecado de todo mundo? Agora basta você se arrepender no final da vida? E não foi esse sentido. Ele não veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos mostrar como não pecar, né? Vamos dizer assim. Não gosto da palavra pecado, porque a gente não usa muito isso né, no Espiritismo. Ele veio nos ensinar a não errar, a trazer as virtudes, a melhorar os convívios, né? Para a gente não sofrer aqui nesse mundo cheio de gente. Então, ame, perdoe, tenha compaixão, tenha solidariedade, né? Tenha bondade. É isso que ele veio fazer. Ele falou assim, ó, gente, tá liberado aí, ó, pecado tá pago? Não. Aí a gente fica com um pouquinho de preguiça e fala, já veio, já tá tudo certo, então não tem que fazer nada? Não, gente. Nem começamos a fazer, né? Nós estamos numa infância espiritual, saindo das fraldas, e temos que fazer muito. E é uma delícia existir. É uma delícia, dá para se divertir também, enquanto a gente se lapida, né? Enquanto a gente se melhora. Nós queremos, né? Nós queremos, então, uma religião pronta, nós queremos um príncipe, né? Que nos faça feliz. Por favor, hein, Maurício? Você me faça feliz. Né? Seja do jeitinho que eu preciso. Eu não preciso fazer nada, não. Ele que faça, né? A gente quer tudo assim. A gente quer políticos honestos, mas a gente não fiscaliza, a gente não analisa, a gente não vai atrás. Então, as coisas vão acontecendo, os anos vão passando e as coisas vão instalando como se a gente não tivesse culpa em tudo que está acontecendo. Culpa não, a palavra não é culpa. Como se a gente não tivesse responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, nós temos sim a responsabilidade social, nós temos uma responsabilidade no campo pessoal e social. Então, como que a gente pode mudar essa base mental para trazer essas virtudes à tona, né? Nós precisamos começar nessa base, desenvolvendo lá na base a racionalidade. Quando eu falo da racionalidade, é começar a todo dia fazer um treino de racionalidade, sabe? Usar todo dia um pouquinho do cérebro até ele, né, começar a pegar no tranco e não parar mais. Porque nós estamos precisando desenvolver essa máquina poderosa que todos temos no dia a dia. Quando a gente fala o espírito,
tá tímido aqui dentro de mim. Por quê? Porque o animal terreno, ele ganhou, o animal terreno, o animal físico, né? O meu animal, o animal racional que eu sou, ele está vivendo num planeta e ele está muito bem adaptado, tem muito prazer, tem muito conforto, está gostoso. E ele está forte, eu estou alimentando bem ele. Mas e o espírito? O espírito está lá. A minha parte espiritual está quietinha, está atrofiada, está tímida lá dentro de mim. Como é que eu faço para ela vir à tona, para ela sair desse estado? Eu preciso começar a ativar o raciocínio. Qual é o atributo do espírito? A inteligência. A inteligência é o atributo do espírito. Então, essa inteligência é que eu preciso ativar. Se eu ativar o meu raciocínio, se eu começar a pensar mais, se eu ativar minha inteligência, se eu alimentar minha inteligência, eu vou estar alimentando quem? O meu espírito. E o animal eu vou sobrepor o meu espírito ao animal. E aí eu vou perder preguiça, eu vou colocar as virtudes que estão lá quietinhas, né? Vou colocá-las em serviço, a trabalho de mim mesma, desse espírito. Então, fazer esse espírito tímido crescer e ganhar terreno sobre esse animal é uma tarefa que a gente precisa começar. Não sei quando vai acabar. É uma tarefa para toda uma existência, todas as existências. Não é um trabalho que vai nos aprontar, né? Que vai nos deixar prontos em poucos dias. Então eu vou fazer isso, até o final da vida eu estou pronto. Não. Nós precisamos começar. E esse espírito, sim, né? Lembra 115? Ele vai começar a ser alimentado e não para mais. E aí ele vai tomar o comando. Quando ele toma o comando, fica mais fácil. Fica mais fácil porque as influências que eu começo a sentir são mais do espírito do que do animal. E aí eu sofro menos. Eu sofro menos, por quê? Porque eu tenho mais virtudes, eu tenho mais compreensão, eu causo menos conflito, porque eu paro de ser briguenta, eu paro de ser irritada, eu paro de ser ciumenta. E aí eu começo a ser mais feliz, criando menos, né, problemas para as outras encarnações, e aí eu reencarno só para quê? Para aprender. Chega de espiar, agora eu vou aprender. Né? Então, como é que faz esse começo efetivamente? Porque não é fácil. Como é que eu tô com um bicho lá, né? Um animal forte. A hora que eu quero ativar um pouquinho de informação, de inteligência, um pouquinho de informação espiritual para esse espírito, né? Para acordar esse espírito adormecido, o animal, não, nós vamos lá para a balada. Que isso? Não é hora não. Não, agora não, agora eu vou tomar uma cervejinha, peraí. Não, ó, tô vendo uma série aqui, não vou não, agora não. E esse animal vai se sobrepondo sempre a tudo isso. E aí a gente fala assim, por onde eu começo, né? Sabe o ditado popular? Mingau quente se come pela borda. Não dá para enfrentar aquele mingau lá no meio e começar a querer achar que vai dar conta daquele mingau fervilhando. Mas a borda, pouquinho ali em volta, tá fria. Dá para, de pouquinho em pouquinho ali, ó, eu vou tirando e comendo, e ele vai esfriando. Pouquinho e ele vai esfriando. É isso. O animal está forte e o espírito está fraco. Então, eu começo de pouco em pouco, alimentando a minha inteligência, a minha racionalidade, a minha espiritualidade, colocando informações, né? Informações emocionais, informações sobre tudo. E aí, eu vou comendo pelas bordas. Pouco a pouco, e o animal vai lá se divertir, não está nem percebendo. A hora que ele perceber, eu já estou no comando, eu já estou mais forte que ele. Então, quando eu digo desse raciocínio, de ativar esse raciocínio, gente, é raciocínio nas mínimas coisas. Porque quando a gente faz um trabalho de observar o mundo que a gente vive, nas pequenas coisas, eu estou dirigindo um carro, eu preciso estar ali raciocinando. Eu uso a seta para baixo, eu falo assim, a seta, a gente não usa seta, né? Então, assim, é raciocinar naquele pequeno ato. É agir ali como um ser inteligente, raciocinando. Eu vou para a cozinha vou fazer um prato, né? Como que eu posso otimizar aquilo? Como é que eu faço para lavar essa louça? Como que eu posso otimizar aquele espaço ali? Primeiro eu vou limpar aqui, eu vou organizar aqui.
eu vou pôr isso no fogo enquanto eu faço o outro, eu vou ficar... E eu fico ali presa naquela situação, desenvolvendo o raciocínio naquela tarefa que eu estou desempenhando. Em tudo. Quando você vai andar de bicicleta, você está raciocinando o tempo todo. Eu tenho que raciocinar, eu olho para cá, estou colhendo informação, tem carro aqui, eu tenho que brecar, tem outro ali, tem um animal, o que está acontecendo? Em todas as coisas ao nosso redor, nas pequenas coisas, tem sempre um modo de otimizar e de melhorar, se a gente usar o raciocínio. E fazendo isso todo dia, nessas pequeninas coisas, e em tudo que entra na nossa casa, seja através da internet, seja através de um amigo, de uma vizinha, né? Às vezes eu saio de manhã e a vizinha, que, né, uma pessoa mais triste que eu, mais pessimista, eu abro a janela, ela, nossa, mas olha, bom dia. Ela fala, bom dia, mas não sei não, hein? Hoje acho que vai fazer um frio danado, não tá bom. Né? Ela já começa a ver um tanto de defeito no dia que eu entro, na hora que eu entro, eu já tô assim, né? Pesada. Então, raciocina. Não precisa sair naquele horário. Saia outro horário. Ou então saia preparado, sabendo que ela venha e contrapõe aquilo. Não, imagine, contamine-a com o seu otimismo. O otimismo também contamina, não é só pessimismo. Então, eu estou fazendo esse, se eu não estiver forte o suficiente, eu não saio. Mas se eu estiver forte o suficiente, eu começo a doar aquilo, raciocinando de que eu não preciso trazer aquilo para o meu dia a dia. Eu não preciso me irritar. Eu vou me irritar. Mas o que é aquilo, né? O que você está fazendo com o que o mundo te dá? Raciocinando para ver como é que eu posso trabalhar isso da melhor maneira possível. Esse é o intuito. André Luiz nos diz que pensar é emitir matéria mental, né? Nós temos, e tudo que a gente emite tem consequências, tem consequência. Então, é das nossas escolhas que vai surgindo esse mundo à nossa volta. Qual é o mundo que nós queremos? Nós queremos um mundo regenerado? Então, nós precisamos a ter pensamentos regenerados dentro de nós. Porque esse mundo só vai acontecer se todos nós emitirmos matéria mental regenerada. O Evangelho diz que a prece coletiva ela é mais forte do que uma prece individual. Por quê? Porque a prece coletiva feita com o mesmo fervor, ela tem a capacidade de juntar ondas mentais que se somam, que se fortalecem. Então, uma pessoa tem força? Tem, aquela súplica chega quando vai do coração, sim. Mas se estivermos todos juntos fazendo uma oração, vai ter mais força? Sim. O pensamento coletivo também. Ele tem mais força do que o pensamento comum. Então, quando eu digo que a nossa responsabilidade mental, social é grande, eu estou dizendo que o meu pensamento não é tão inocente como eu imagino que ele seja. A minha responsabilidade com o que eu estou jogando, né, nesse social é muito grande, porque ela está se juntando com a dela, com a dele, com aquela outra, e ela está se somando. Os blocos estão sendo feitos. E qual bloco que eu estou alimentando? Um bloco bom, um bloco ruim? Estou jogando lixo mental? Nossos pensamentos coletivos geram egrégoras, o que se chama egrégora. Nossas emanações mentais formam egrégoras, que são a soma de energias coletivas, de pensamentos e sentimentos. Egrégora seria uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas, emocionais, provenientes de uma ou de duas, né? Ele coloca, de duas ou mais pessoas reunidas, de uma não. Você vai ter uma egrégora a partir de duas pessoas, é um grupo. Formei uma corrente, né? Se eu formar uma corrente imensa, eu tenho uma multidão, eu tenho uma egrégora forte. Chico Xavier tem um texto que fala sobre egrégora. Ele está falando de uma casa aqui. Ele fala, egrégora é o padrão vibratório de uma casa. Tem relação direta com a energia e o estado de espírito dos seus moradores. O conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora. O que poucos sabem é que as paredes, os objetos, a atmosfera da casa têm memória.
e registram, a memória está entre aspas, né, que ele colocou, tem memória e registram as energias de todos os acontecimentos e do estado de espírito dos seus moradores. Olha lá. Por isso, quando pensar na saúde energética da sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar a sua atmosfera apenas com bons pensamentos e muita fé. E ele continua falando, para evitar brigas, discussões desnecessárias no lar, controlar os pensamentos, mantendo os bons sentimentos, para conseguir uma harmonia do ambiente. O planeta Terra é a nossa casa. 8 bilhões, né? Quase 8 bilhões de pessoas morando nessa casa. É pensamento de monte. É pensamento demais sendo emitido o tempo todo. Qual a egrégora que nós estamos formando com os nossos pensamentos? Qual a nossa contribuição? Nós estamos jogando as virtudes, nós estamos jogando vícios, lixos mentais, o que nós estamos colocando? Então, quando eu falo de responsabilidade mental, não é só pensar em flores, em pombas, em prosperidade. Eu vou sentar aqui e vou pensar em prosperidade e o universo vai, né, vai me trazer tudo. Ele vai, como fala? Conspirar em meu favor. Deu branco. O universo vai conspirar em meu favor. Ainda bem que eu tenho um ótimo assistente aqui, viu, gente? Para quem não viu aqui, ó, Mauro, viu? Bom, então, esse universo, a gente fica aguardando. Eu vou ter pensamentos bons, pomba branca, florzinhas na janela, e o universo vai conspirar. Isso pode ajudar um pouco? Pode. Mas o que eu preciso fazer é modificar o meu padrão mental. Como eu já disse, como que faz? Usando essa racionalidade, analisando, pensando, né, observando, fazendo juízo de valor antes de assimilar esses pensamentos que me vêm e antes de devolvê-los a essa sociedade em que eu vivo. Desenvolvimento intelectual, através do raciocínio, vai me levar ao desenvolvimento moral e pôr o meu espírito, aquele que estava tímido, né, no trabalho de cocriação. Lembra a 115? Todos nós somos feitos simples e ignorantes para aprender, para experienciar, né? E na questão 132 ele pergunta qual o objetivo da reencarnação? Chegar à perfeição, né? Que é um complemento aí que nós já sabemos a 115. Através do conhecimento, encher-se de conhecimento para chegar à perfeição. Mas visa, na 132 ele complementa, visa ainda outro fim. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nas experiências corpóreas, ele vai aprendendo, vai crescendo, e assim ele vai concorrendo para a obra geral, né? E aí, concorrendo para a obra geral, ele mesmo vai se adiantando, vai se melhorando. Então, tudo que somos no nosso pensamento, tudo que eu penso, vai melhorando esse ambiente e me pondo a serviço do co-criador, a serviço de Deus. Nós estamos a serviço de Deus desde que fomos criados, desde o 115, desde a pergunta 115, lá no comecinho. Ali eu estou participando da montagem do planeta, do desenvolvimento do planeta, pouco a pouco, pouco a pouco. Eu sou um co-criador. Hoje eu estou co-criando em outro ambiente, já transformei o planeta, já trouxe tecnologia. Agora eu tenho que trazer o quê? Melhorias para o espírito que sou, para que esse espírito participe, co-criando, né? Queime essa etapa animal e aí sim ele pode ser co-criador num estágio muito mais avançado, sendo espírito de luz. Jesus disse: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. O que são os olhos? Apenas os captadores, né, de informações visuais para que o cérebro receba essa informação e pense, analise e raciocine. Então, se os seus pensamentos, se os nossos pensamentos forem bons, todo o nosso corpo será, todo o nosso espírito será. Eu espero que Jesus abençoe a todos nós
e nos dê força para despertar cada vez mais a racionalidade, essa capacidade de pensar, que é maravilhoso, um instrumento humano que Deus nos deu e que a gente tem usado tão pouquinho. Muito obrigada. Obrigada e uma ótima noite para todos.